É porque ali nós somos edificados e somos reabastecidos para um novo ano. Sabe, irmãos, o tema da minha mensagem já está aqui. O amor que não condena, mas perdoa. Esse é o centro do Evangelho de Jesus. Eu creio que nós não podemos vir para um culto como esse, especial de Páscoa, e não falar de Jesus, amém, irmãos? Jesus deve ser o centro de todo o Evangelho. Sempre quando subimos aqui, o nome de Jesus precisa ser mencionado, e toda a honra e toda a glória precisa ser atribuída a Ele, amém, irmãos? Aleluia. Eu quero ler um texto com você da palavra de Deus. Texto de Romanos, capítulo 2, verso 4. Se você puder abrir, vai projetar aqui também, Romanos, capítulo 2, verso 4. Muito bem, aleluia. Queridos, antes de nós compartilharmos, alguém nos visita aqui nessa noite? Dê um tchauzinho para a gente conhecer. Aleluia, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Glória a Deus. Quero te falar, se você já participa de outra igreja, já congrega em outro lugar, leve o nosso abraço para o seu pastor. Mas se por algum acaso você está procurando um lugar para congregar, aqui é o seu lugar. Dê uma salva de palmas a esses irmãos, amém? Nós queremos que você ficasse de mão levantada até você receber um vale-presente para trocar no final. Você veio nos visitar e você não sairá de mãos vazias. Nós temos um presente para você. Aleluia, uma lembrancinha para você lembrar de nós. Aleluia. Sabe, irmãos, antes disso, antes de nós lermos, quero te falar algo. A lei, ela não tem poder para transformar o homem. A lei, ela não tem poder de fazer o homem amar a Deus. Esse é o fato. Se a lei tivesse poder de fazer o homem amar a Deus, Jesus não precisaria ter vindo. Esse é um fato. Sabe, às vezes quando nós paramos para pregar o Evangelho, falar do amor de Jesus, muitos lá fora desprezam. Eles falam assim, olha, mas é só amor. Como assim? Vocês pregam só o amor de Deus, isso não tem poder. Isso não tem poder para transformação. Ou, queridos, na verdade isso é um grande engano. Porque não há outra mensagem capaz de salvar o homem. Não há outra mensagem capaz de transformar o homem. E é o que Paulo vai nos dizer, projeta para nós, Romanos, capítulo 2, verso 4. Romanos 2, 4. O texto diz o seguinte: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Eu amo esse texto, querido, porque a palavra do Senhor vai falar que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Não é uma demanda, não é a vara de Deus, não é o cajado de Deus que te conduz ao arrependimento, mas sim quando você descobre que Ele é bom, amém, irmãos? Sabe, eu quero te falar nessa noite, não sei o que você tem ouvido lá fora, mas se você veio aqui nessa noite, eu quero te falar, o Senhor é bom. Em um domingo como esse, Ele ressuscitou, mas antes Ele passou por um grande processo de sofrimento. O processo da cruz, simplesmente por amor. E eu amo dizer isso, porque Jesus, Ele não foi pego de surpresa, queridos. Eu sempre falo isso para os irmãos do meu discipulado. Não pense que Jesus foi pego de surpresa, Ele decidiu me amar e te amar. Ele sabia tudo que Ele ia sofrer. No entanto, Ele resolveu permanecer simplesmente por amor. Ele mesmo fala para os discípulos, olha, se eu clamasse ao Pai, Ele me mandaria legiões de anjos aqui para me salvar. Mas eu prefiro estar preso a essa cruz pelo amor. Ninguém poderia prender Jesus, irmãos. Sabe, então, a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento. Sabe, você não está aqui nessa noite, em um domingo, porque existe uma lei falando que você tem que vir. Existe? Não, você vem porque você é atraído pelo Senhor. Você é atraído pelos olhos de amor do Senhor. E eu acho isso poderoso. Essa semana tivemos uma experiência ruim, né? Antes de irmos para a conferência. Compartilhar, nem perguntei se podia, mas é meu discípulo, Douglas. Temos um coração, um irmão precioso, uma família radical, eu gosto de brincar. Nós temos uma família radical no meio dos radicais livres. Irmãos que servem ao Senhor. Pediu oração pelo pai dele, infelizmente, o pai dele foi recolhido pelo Senhor. Nós choramos juntos, irmãos, nós oramos juntos. Mas ele foi estar em um lugar melhor do que eu e você. Um dia nós iremos para lá. E nós choramos, oramos. Porque isso é a igreja, uns aos outros. Mas irmão precioso, família preciosa, sepultaram e no outro dia abriram a casa para receber a célula. No outro dia decidiram confiar na bondade do Senhor. Sabe, não se preocupe em entender tudo.
Sempre falo isso, às vezes nós queremos entender tudo. Não, o evangelho não é sobre entender tudo, é sobre crer, independente da circunstância, Ele me ama. Independente da minha tribulação, Ele me ama. E a tempestade aqui fora, ela não é capaz de gerar uma tempestade dentro de mim, porque eu sei que o Senhor é por mim. O Senhor é por você. Sabe então, queridos, disso depende de como vai funcionar a nossa caminhada cristã. Disso depende de como vai ser a saúde da nossa caminhada cristã. Porque se nós pararmos para deixar que a circunstância diga acerca do amor de Deus a nosso respeito, nós seremos crentes infantis. Sabe, criança que ele fala o quê? Quando o pai briga com ele, ele fala, não, o pai não me ama. Falei isso muitas vezes para minha mãe. Uma vez eu escrevi uma cartinha no Dia das Mães. Até hoje a gente estava lembrando disso. Falei, olha mãe, às vezes eu sinto que a senhora não me ama, porque a senhora me bate. Ela depois falou, filho, é porque eu te amo que eu te corrijo. É porque eu te amo. Então a nossa caminhada cristã não pode ser baseada no âmbito da emoção, queridos, mas sim de um fato que Ele morreu por mim e por você, e ressuscitou ao terceiro dia. Sabe, a palavra do Senhor, ela é recheada dessas verdades. Eu sempre gosto de falar isso, porque nós não precisamos fazer muito cálculos. Nós não precisamos, irmãos, ser muito bom de matemática para sabermos o quanto nós somos amados por Deus. A Bíblia está repleta de fatos. Não são simplesmente ilustrações, mas é um fato. Ele morreu por mim e por você. Ele pagou um alto preço, um preço que eu e você não conseguiríamos pagar. Sabe? E nós somos transformados, nós avançamos na nossa caminhada cristã quando nós olhamos para esse amor, quando nós contemplamos essa bondade. Por isso que a palavra do Senhor, no texto de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, vamos abrir, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, o texto vai dizer assim, é um texto muito poderoso, nós usamos esse texto como base na aula do cursão, diz o seguinte: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. É poderoso porque nós não somos transformados quando contemplamos as ordenanças. Nós não somos transformados, nós não deixamos de pecar quando nós olhamos o conjunto de leis, um estatuto de uma igreja, uma doutrina de uma igreja. Apóstolo Paulo está falando, olha, vocês serão transformados de glória em glória quando contemplarem o Senhor. Porque quando você contemplar o Senhor, você vai ver os seus olhos de amor, irmãos. Sabe, eu gosto de falar isso porque muitas das vezes nós somos acusados de falar, mas você sabia que jovem fulano de tal peca? Eu falo, olha, ok, ele peca. Não, mas eu falei, olha, a grande verdade não é o pecado dele. A grande verdade é que no dia que ele pecar, a porta da igreja permanece aberta para ele. No dia que ele estiver sujo na lama do pecado, ele pode levantar e falar, eu vou para a igreja. Lá tem um irmão para impor as mãos sobre mim. Lá eu posso me derramar na presença. Não é porque eu pequei que a porta da igreja fechou para mim. Sabe, irmãos, esse é o evangelho de Jesus. Jesus não tinha uma palavra dura para o pecador, você sabia disso? Se nós pararmos para analisar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você não vai ver Jesus falando para a mulher adúltera, cadê as pedras? Você não vai ver Jesus falando para Zaqueu, Zaqueu, desce daí que eu preciso te tacar uma pedra, você é ladrão. Mas muito pelo contrário, ele falava para Zaqueu, ei, desce daí, eu vou comer na tua casa. Ei, Jesus, ela foi pega em adultério. Cadê os teus acusadores? Onde estão, mulher? Eu não te condeno. No entanto, para os fariseus, os escribas se achavam bons, bem vestidos por fora. Ele falava, raça de víboras. Em outra situação, olha, vocês é igual sepultura, por fora é bonitinho, mas por dentro vocês são podres. Vocês parecem vivos, mas estão mortos. Sabe, irmãos, a palavra de Jesus é uma palavra que atraiu os pecadores. Então aqui não é o lugar onde os perfeitos se encontram. Diga amém por isso. Não é o lugar que os perfeitos se encontram, mas é o lugar onde todos chegaram ao fim de si mesmo e falaram, eu não consigo ser salvo por mim mesmo, por isso eu preciso de um Salvador.
E assim como Pedro gritaram: Senhor, salva-me, porque eu estou perecendo. E o Senhor, com a sua mão poderosa, em sua infinidade de graça, veio com a sua mão poderosa e nos resgatou, irmãos. Esse é o fato. Nós estávamos cegos, éramos como cegos na beira do caminho. Nós não conseguiríamos encontrar o caminho porque estávamos cegos. Como a Bíblia vai falar que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mas o Senhor nos ressuscitou. O Senhor derramou da sua vida sobre nós. Sabe, por isso essa é a mensagem para crentes maduros. A mensagem do amor. Eu costumo falar que o filho, quanto mais ele descobre que o pai o ama, mais ele amadurece. Porque mais ele tem segurança para viver a vida e cumprir o propósito. Mais ele tem segurança para liderar. Mais ele tem segurança para pregar o evangelho, porque ele sabe que o pai o ama. Sabe, nós não pregamos o evangelho. Aleluia. Bênção multiplicada sobre a sua vida, querido. Nós não pregamos o evangelho por uma obrigação, irmãos. Nós pregamos o evangelho porque nós descobrimos o quanto nós somos amados pelo Senhor. Nós não fazemos para ser, mas nós já somos, por isso nós fazemos. Por isso agora nós queremos agradar o coração do Pai. Sabe, então o amor de Jesus, ele não veio para condenar. Pera lá, não faria sentido. Deus entrega tudo que Ele tem, agora Ele quer te matar. Não, Ele entregou tudo que Ele tinha porque Ele te ama. E a palavra do Senhor, no livro de João, capítulo 8, verso 3, vai nos contar uma história poderosa. É uma história bastante conhecida nossa, no entanto muito poderosa. Diz o seguinte: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Ninguém sabe até hoje o que ele escrevia. Alguns dizem que ele escrevia ali os pecados de alguns que estavam acusando aquela mulher. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós vos estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essas respostas, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Sabe, irmãos, às vezes nós passamos por essa história e nós não atribuímos peso suficiente para ela. Nós falamos: foi só um fato. Mas não, se nós pararmos para ler no livro de Levítico, capítulo 20, verso 10, a palavra do Senhor diz o seguinte, Levítico 20, 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Então essa mulher, irmãos, ela estava diante de uma sentença de morte. Os fariseus ali já chegaram, obviamente, a Bíblia fala para testar Jesus, porque se Jesus falasse: olha, pode apedrejar, eles iam falar: Jesus não é tão bom assim. Ele fala que ele é amoroso, mas olha aí. No entanto, se Jesus falasse assim: não é para condenar, não apedreje, eles falariam: olha, ele está indo contra a lei de Moisés. Mas Jesus poderosamente os indaga: quem não tem pecado? Quem de vocês é o santo aí que pode tacar a pedra? Se vocês não tiverem pecados, pode apedrejar. E eu imagino a cabeça dessa mulher, irmãos, porque a lei era clara: foi pego em adultério, morreria a adúltera e o adúltero. Obviamente só a mulher que conseguiram pegar, talvez o homem ali era mais sua força, né? Conseguiu fugir. E ela ficou para trás.
E eu fico imaginando a cabeça dessa mulher agora diante dessa sentença de morte. E ela e Jesus de cabeça baixa, de repente, ela escuta os passos indo embora. Só que ela escuta que Jesus não foi embora, os passos de Jesus não... Ela não ouviu os passos de Jesus. Jesus era o único que poderia pegar uma pedra e quebrar o crânio dela. De repente, talvez ela pensava, olha, que seja uma morte rápida. Que seja uma morte rápida. Só que ela não contava, irmãos, que aqueles fariseus, aqueles escribas, eles levaram ela para uma sentença de morte para o autor da vida. Eles levaram ela para pagar por um pecado que eles estavam com aquele que era a propiciação pelos nossos pecados. Aquele que não pagaria somente o pecado dela, mas pagaria o pecado de toda a humanidade. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Senhor, queridos. Então a lei sempre trará condenação. A lei sempre vai trazer condenação. É ruim você ir em cultos onde os irmãos falam que saíram piores. A gente ouve muitos testemunhos, irmãos, infelizmente, de irmãos falando, olha, eu ia, Marcos, mas eu voltava pior, porque cada vez que eu ia, eu percebia a necessidade, o tanto que eu era ruim. Porque se você é sincero, você vai perceber isso, você vai chegar ao fim de si mesmo e vai falar, nossa, eu sou tão ruim, nunca vai ter salvação para mim. Mas qual que é a verdade? De fato, irmãos, nós éramos inimigos de Deus, mas algo aconteceu. O Senhor veio e a Bíblia fala que Ele nos reconciliou com o Pai. Ele nos substituiu naquela cruz, uma cruz que era para mim, para você. Ele veio e falou, epa, não. Queridos, aquela cruz não era nem do tamanho de Jesus, literalmente falando. Tiveram que deslocar o seu braço para que coubesse no lugar ali da cruz, porque não era para Ele. Então, Ele nos substituiu. Sabe, então, é triste quando você vê crentes que eles vivem como se Jesus não tivesse morrido por eles. Deixa eu te falar, irmãos, o Senhor, Ele pagou um preço pela sua vida. Então não queira você agora terminar o jardim, se é que você me entenda. Não queira você pagar um preço que só Ele poderia pagar, irmãos. Somente Ele, por isso quando nós levantamos as mãos aqui, não é confiado se eu sou bom ou se eu sou ruim, ou quantos pecados eu cometi na semana, mas é sabendo que por mais que eu seja ruim, Ele é bom, por mais que eu seja infiel, Ele permanece fiel, por mais que meus passos sejam vacilantes, sejam fracos, os passos deles em direção a mim sempre são firmes. O amor dele não é volátil como o nosso. Muitas vezes eu até brinco com os meus discípulos, eu falo, olha, isso não está me agradando muito. Hoje você não me dá prazer. Hoje eu não me comprazo em você. Se falta reunião, nem me avisa, miserável. Mas o Senhor permanece o mesmo. O amor dele não é volátil. O amor dele não é inconstante como o nosso. Por isso deixa eu te falar. Desista de desistir. Você permanecer na caminhada cristã não tem a ver com você. Não tem a ver com a sua performance. Eu sei que muitos hoje falam, olha, conheça a si mesmo. Esse de um monte de irmão mandando. Marcos, ele é crente, ele está falando, conheça a si mesmo. Eu prefiro ficar com a palavra. E contemplando o seu rosto como por um espelho. Nós somos transformados de glória em glória. Porque quando eu paro para olhar para mim, eu tenho que ser muito vaidoso, irmãos, para achar que eu mereço alguma coisa. Eu tenho que ser muito vaidoso para falar, não, Jesus, o Senhor veio à toa, porque eu consigo me salvar, eu consigo me justificar. Você percebe que é desproporcional? Quando a Bíblia divide Novo e Velho Testamento, você precisa entender que algo aconteceu, querido. Não foi só por uma questão organizacional, é porque ali ia contar a história, a maior história de amor que já poderia acontecer. Eu sempre brinco que Hollywood está perdendo um grande enredo, desprezando a Bíblia, porque ele conta as maiores histórias de amor. Fala a história do Criador que morre pela criatura. Por isso que cristianismo não é religião, irmãos. Tire isso da sua cabeça. Cristianismo nunca vai ser uma religião, porque toda religião tem a ver com o que o homem pode fazer para chegar a Deus. Mas evangelho, a grande verdade é que Cristo veio. Ele veio até você. Ele veio. Nós não poderíamos ir até Ele. Nós não conseguiríamos. Então, toda religião tem algo em comum, irmãos. Você precisa obedecer. Você precisa comportar bem, para que você alcance as bênçãos.
E eu até brinco, tem irmãos que talvez eles vivem como se o Senhor fosse igual lá da macumba, que faz o despacho e agora ele espera. Não, já entreguei, fiz a minha parte lá para a entidade, agora eu vou esperar a bênção. Não, irmãos, você já é abençoado. Você já é abençoado, por isso agora você faz. Por isso agora você é tão apaixonado que você é capaz de abrir sua célula, abrir sua casa para que aconteça uma célula. Por isso agora você lidera. Às vezes nós estamos conversando com outras pessoas de outras denominações e falam, quanto que vocês recebem lá? Para liderar uma célula. Nós não, querido, a gente faz por amor a obra. Sério? Simplesmente por amor, queridos, nós não conseguiríamos, tudo que nós viemos a fazer não é capaz de equiparar o preço que Jesus pagou por nós, irmãos. Jamais. Então a lei sempre vai expor a sua fraqueza, sempre vai expor a nossa nudez, a lei sempre, o foco vai ser o que você fez, o que você pode fazer, a sua performance, a sua desenvoltura, a sua eloquência. No entanto, o Evangelho é simples, ele tem a ver com o que Cristo fez. Por isso agora a nossa parte, se eu posso falar que tem uma parte, é você crer no sacrifício de Jesus, é você entrar por esse caminho, é você entrar para a obra que ele fala que já está consumada. Sabe, irmãos, quando nós falamos do amor de Jesus, o ambiente se abre. Não sei se você testifica disso. Quando nós falamos do amor de Jesus, o ambiente ele se abre. Não tem peso. Sabe, por isso, nessa noite decida rejeitar toda condenação sobre a sua mente. Toda condenação que o pecado pode trazer à sua mente, recuse nessa noite. Sabe, se achegue ao Senhor confiado no sacrifício, não nas suas obras. Porque é pesado demais, irmãos. Por isso Jesus fala, olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas o que acontece muitas vezes que os irmãos vêm, ele fala, nossa, eu tenho um peso terrível do pecado. O pecado realmente é terrível. E ele vem. E aí depois, colocam sobre ele o peso da religião, o peso das demandas. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho tem a ver com ser conquistado pelo Senhor. Ser conquistado por aquele que é o autor e consumador da nossa fé, irmãos. Porque quando você é conquistado, você faz e você tem paixão. Eu sempre falo isso. Se você faz algo para o Senhor, faça com paixão. Porque Ele não aceita pela obrigação. Nós aceitamos. Eu aceito se você fizer muitas vezes alguma coisa para mim, obrigado, eu aceito. O Senhor não. A raiz precisa ser o amor. A raiz do seu coração precisa ser o amor. Não pode ser o medo. Eu estava, um tempo atrás, estava dando aula no cursão. O irmão me questionou, Marcos, mas o medo é bom. As pessoas precisam ter medo. Aí eu falei, ok. Mas você não consegue amar quem você tem medo. Como é que você relaciona com alguém que você tem medo? Como é que você consegue relacionar com alguém que você tem uma dívida que, mesmo se você trabalhar a vida inteira, você não consegue pagar, irmãos? Como que você pode ter uma amizade saudável com uma pessoa assim? É impossível. Então o Senhor, a raiz não pode ser o medo. A raiz precisa ser o amor. Sabe o que transformou o Pedro? Eu sempre falo isso, Pedro é meu discípulo preferido de Jesus. Talvez porque eu me identifico um pouco, né? Às vezes eu sou muito expressivo. Sabe? E o que transformou Pedro não foi a lei. O que transformou Pedro, que ali, ele era o Pedro fujão, medroso. Aí você vê que no intervalo rápido, lá em Atos 2, ele já estava pregando, e só a sua sombra curava, e ele pregava com ousadia, e em uma pregação, em um sermão dele, quase 3.000 pessoas foram salvas. O que aconteceu no meio disso, irmãos? O que aconteceu que fez Pedro de sair do discípulo fujão, medroso, que todo mundo fala até hoje, para o Pedro que pregava e arrebatava multidões? O que aconteceu, irmãos, é que a Bíblia fala quando Jesus está carregando a cruz, e Pedro já tinha negado, já tinha traído, a Bíblia fala que enquanto ele passava, o olhar de Jesus e o de Pedro se cruzam. E a Bíblia fala que Pedro chorou copiosamente, chorou amargamente.
Sabe, irmãos, o olhar de Jesus para Pedro não foi um olhar de condenação, senão ele teria ido se matar assim como Judas. O olhar que Pedro viu foi um olhar de amor. Um olhar que dizia: Pedro, realmente o seu amor é fraco, realmente o seu amor diante do meu, a expressão é, não dá para comparar. Realmente a sua força de vontade que falou que ia comigo até para a cruz, nada aconteceria comigo. É inconstante, realmente. Mas o meu amor por você permanece o mesmo. Irmãos, e Pedro, depois tem seu ministério restaurado, é claro, mas o princípio foi ele olhar nos olhos de Jesus. Deixa eu te falar, nessa noite não decida contemplar a lei, não decida você contemplar as suas obras, contemplar os seus pecados. Contemple o Senhor. Contemple o Senhor nas Escrituras. Sabe, num domingo como esse, é dia de você se alegrar. De falar: olha, Ele ressuscitou. Sabe, de repente você está passando pela tribulação em uma sexta-feira, como foi a crucificação de Jesus. Às vezes você está vendo, está nublado o tempo, não tem sol. Como a gente cantou aqui, a terra estremecendo. Coisa estranha. Angústia no peito. No meio da tempestade, querido, no meio da tribulação, decida olhar para Jesus. Não olhe para você e fala: meu Deus, o que foi que eu fiz? Será que tem uma brecha em mim? Não faça isso. Porque se você for contar suas falhas, se você for com essa brecha. Mas o Evangelho não é acerca do que você pode fazer, irmãos, é acerca do que Ele fez. Tem a ver com Cristo, Ele é o centro. Ele é o autor e consumador, Ele é o começo e o fim de todas as coisas. Então Jesus traz perdão e salvação para aquela mulher, irmãos. Jesus veio quebrar toda a lógica humana. Por isso que eu sempre digo que para desfrutar da graça você precisa abrir mão de toda teoria humana. Porque não tem lógica nenhuma. Toda criança sabe, comportou bem, você é presenteado. Comportou mal, você não ganha nada. Isso é lógica humana. Mas com Deus, Ele mesmo fala, Paulo fala nos Romanos, é ir comprar sem dinheiro e sem preço. É chegar para receber um salário que você não trabalhou. E é duas coisas: se você chega para receber um salário que você não trabalhou por ele, ou tem duas opções: ou você é um louco, desculpa a palavra, ou alguém fez o trabalho por você. E o Evangelho é duas coisas, são essas duas coisas. É uma loucura porque não dá para compreender com a lógica humana, mas alguém fez o trabalho por você. Alguém veio e pagou o preço no seu lugar. Então o oposto da lei que condena é Jesus trazendo salvação. O oposto da lei que grita alto as suas falhas é Jesus falando: olha para mim. O oposto da lei falando: faça aí uma análise. Olha para você, olhe no espelho. No meio de tudo isso tem Jesus gritando: olha para mim, olha para a cruz e você será transformado. Olha para o meu sacrifício e você vai avançar. Olha para mim e você vai vencer os pecados. Olha para mim e esses pecados te assediam, você vai conseguir vencer. Esse é o grito de Jesus para você nessa noite. Essa é a fala do Senhor. Então o Senhor não veio para condenar o homem, porque o homem já estava condenado pela lei, irmãos. Às vezes o politicamente correto quer falar isso. Não, as leis que passaram, quando Jesus fala que cumpriu, são as leis da comida. Não, irmãos, Ele cumpriu toda a lei. Jesus, Ele não pecou nem em pensamento. Tem gente falando: não, Jesus na infância, os livros apócrifos. Não, Jesus era um adolescente assim. Não, Ele nunca errou. A Bíblia fala que os anjos falam: santo, santo, santo. Ele é santo 3 vezes. Ele é a expressão perfeita do próprio Deus. Então lá em João 12:47 diz o seguinte na parte B: porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Então não faz sentido o nosso Salvador ser o condenador. E é por isso que eu amo a palavra do Senhor no texto de 1 João, no capítulo 2. Abre para mim, por gentileza. 1 João, no capítulo 2.
Bíblia diz o seguinte: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Sabe, então ele não é o seu promotor de acusação. Ele não é aquele que está gritando alto, como às vezes sua esposa faz, né? Misericórdia. Você é isso! Ele não é esse. Ele não é aquele que vai chegar com um relatório de falar, olha, ele pecou isso e aquilo outro. A Bíblia fala que ele é o advogado. Na parte 2 vai falar que ele não é só o advogado, ele é a propiciação. Ele, ao mesmo tempo que ele te defende, ele vem com o sacrifício e fala, olha, está pago. Ele não precisa pagar novamente, porque já foi pago. Irmãos, não é nada inteligente queremos pagar a dívida 2 vezes. Ninguém faz isso. Você pagar uma energia, uma conta de energia lá para a Energisa, e depois você vai lá no lotérica, olha, eu quero pagar essa dívida aqui de novo. Não é inteligente, se você fizer isso, você vai até atrás, né? Abate aí, pelo amor de Deus. Por favor. Mas o que acontece é que muitas das vezes nós fazemos isso acerca do Senhor Jesus. Sabe, ele já pagou um preço por mim e por você, e nós queremos. Não, mas Marcos, faz sentido eu estar vivendo assim, faz sentido eu estar triste, faz sentido o Senhor não me abençoar, porque na verdade eu não comportei bem. Irmãos, isso é querer pagar a dívida 2 vezes. Isso é querer pagar a dívida novamente. Mas deixa eu te falar, já está tudo pago. Já está tudo pago, queridos. Então muitas pessoas vivem uma vida, até mesmo na doença, porque eles acreditam que foi o Senhor que colocou a doença sobre eles. Eles falam, olha, tenho que aceitar porque é o Senhor que colocou essa doença sobre mim. Sabe, irmãos, essa é uma fé totalmente equivocada. Às vezes a pessoa, Marcos, então por que foi permissão de Deus? Às vezes ele fala, não, tudo é permissão de Deus. Não, não, tem coisa que não é permissão de Deus, não. Por isso, se tudo fosse permissão e a vontade de Deus, né, a gente não precisaria, a oração do Pai Nosso é venha teu reino e faça a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Então a vontade de Deus muitas vezes ela não é expressada aqui na terra, irmão. Nós vivemos em um mundo caído, um mundo sujo. Sabe, as pessoas sempre querem botar o nome de Deus no meio das catástrofes. Lá na conferência perguntaram para o pastor, então onde está Deus quando uma criancinha morre? Quando uma criancinha é estuprada? Por que coloca o nome de Deus no meio disso, irmãos? Por que não coloca o foco no homem? O homem é tão mau que é capaz de fazer essas barbaridades. O homem, ele se afundou tanto nos pecados, nos seus delitos, que é capaz de fazer essas coisas horríveis. Por que tem que colocar o nome de Deus? Deus não tem nada a ver com isso. O grito de Deus é, vinde a mim, vinde a mim. Sabe, então o Senhor disse para aquela mulher, eu não te condeno. Então quando Jesus diz, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, Ele também está colocando no meio. Ele não tinha pecado. Como eu falei, ele nunca pecou nem em pensamentos. Então ele poderia, com certeza, exercer juízo sobre aquela mulher. Então ele não tinha pecado, irmãos. Então todos cometeram pecado e foram acusados pela sua própria consciência ali. Todos os escribas e fariseus, dos mais velhos aos mais novos, foram se retirando. Eles ali porque o mais velho já tem a consciência mais apurada, fala, não sou, realmente, eu falhei. Então todos cometeram pecado, irmãos, menos o Senhor ali. E a fala dele para aquela mulher, a fala dele para você nessa noite, se você veio aqui e está acostumado a ouvir que o Senhor tem algo contra ti, ouvir que algo está te separando do Senhor, a frase dele é, eu não te condeno. Eu não te condeno. A frase dele é, vinde a mim. Então Jesus levou as pedradas na cruz. A condenação que era contra nós veio sobre Jesus. Não é que o Senhor fingiu que a dívida está paga, não. Ele não finge. Ele não finge nada. Jesus veio e Ele é o pagamento completo pelos nossos pecados. Não é que Ele fingiu que alguém pagou, não. Alguém pagou, foi o seu próprio Filho. E não foi barato, irmãos. Às vezes quando a gente fala assim, Jesus morreu por nós, às vezes fica parecendo que é algo abstrato. Mas não.
Foi terrível, como nós cantamos aqui. Pode até cantar essa música no final, Bruno. Para sempre. O pai, quando Jesus grita, pai, por que me abandonastes? Deus virou as costas para Jesus. O pai virou as costas para o filho porque ele não aguentou ver, irmãos. Quando Jesus está ali no jardim do Getsemane, ele fala, pai, se possível, passa de mim esse cálice. E a Bíblia fala que ele ora por 3 vezes. Não era com medo da cruz, não era. Apesar que seria um sofrimento terrível. Mas o que Jesus estava falando, pai, eu não quero provar da sua ira. Eu não quero passar pela separação. Se tiver alguma outra forma. Mas ainda assim, ele foi. E ele provou, nunca na história, você pode ler, você vai encontrar isso. Do pai virando as costas para Jesus. Somente nessa situação, que houve a separação. Então, Deus está falando, olha, quando ele vira as costas para Jesus, ele está falando, olha, eu virei as costas para o meu filho uma vez, para nunca ter que virar as costas para você. É por isso, irmãos, que isso é tão poderoso, a questão do sangue. Por isso que a questão do pagamento pelos nossos pecados é tão poderosa. Por isso que esse é o centro do Evangelho, porque não foi barato. Não foi barato. Não foi barato para Deus, no entanto, para nós é de graça. Porque nós não poderíamos comprar. Eu sempre, quando eu falo disso, eu brinco. Quando a gente foi comprar o lote. Deus é rico demais. E é horrível você querer negociar coisas com pessoas ricas. Porque elas não estão precisando desesperadamente do dinheiro. Se vender bem, se não vender. Igual o dono do lote. Não é tanto. Nós não dá um desconto, não dou desconto. Não, parcela então. Não parcelo. Não, se você falar de novo, vou aumentar. Miserável. Então, pessoas ricas, é horrível você querer negociar algo. E ainda mais algo com o pagamento pelos nossos pecados. Nós não conseguimos negociar essa dívida. Então, o Senhor, em sua infinita bondade e graça, sabendo que eu e você não conseguiríamos comprar, Ele nem colocou à venda. Ele veio e nos entregou. Ele veio e nos deu de presente. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente dado pelo Senhor, irmãos. Presente, Ele deu. A palavra do Senhor também, queria que nós abríssemos, livro de Gálatas, capítulo 3, verso 13. Diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, Ele te substituiu por completo, Ele levou a sua maldição. Ele é o pagamento pela sua libertação. Às vezes tem irmãos, Marcos, eu preciso ser liberto. Eu falei, não, você precisa ser transformado. É diferente. Se você creu em Jesus, ele fala que Ele te teletransportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então o que você precisa não é libertação, é você ser transformado. E aí, Marcos, me dá algo prático para ser transformados. A Bíblia fala que é contemplando o Senhor, querido. Eu não tenho 10 passos para te dar nessa noite. Eu não tenho 10 passos para te dar para a salvação. Eu não tenho 10 passos para te dar para você ser salvo. Mas se você precisa ser salvo, a palavra do Senhor para você é vinde a mim. E se você precisa ser transformado, a palavra do Senhor é me contemple. Quando Pedro está afogando, você lembra qual foi a situação? Pedro andava sobre as águas e ele afundou. Aí o povo julga, né? Pedro afundou. Eu nunca andei sobre as águas, você já andou? Eu sempre defendo Pedro. Você já andou sobre as águas? Não, eu também não. A física nem permite, né? Com esse peso. Mas Pedro, quando ele está ali, começa a se afogar. O que ele grita? Senhor, salva-me. E o que Jesus fala para ele? Calma, Pedro, respira. Tenta boiar, Pedro. Tenta boiar. Pedro, você está muito eufórico, Pedro. Bate os braços, mexe os pés, Pedro. É isso, irmãos, que Jesus faz? Não, Jesus vem com a sua mão poderosa e tira Pedro, que estava afogando. Sabe, alguém que está se afogando não precisa de 10 passos, ele precisa de um Salvador. Alguém que está morto em seus pecados e seus delitos, ele não precisa de 10 passos, ele precisa de um Salvador. Precisa do Senhor Jesus. Jesus também fala para aquela mulher, vá
em paz. Sabe, irmãos, a maior dádiva do homem é viver uma vida em paz. Porque se você não tem paz, você não consegue desfrutar da vida, você não consegue desfrutar do caminho. Lá diz os legendários lá, né? Desfrute o caminho. Se você não tem paz, você não consegue desfrutar. Por isso que o Senhor fala que a paz dele é uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz que o nosso raciocínio lógico não consegue calcular. Chega a ser uma paz irresponsável, digamos assim. Porque às vezes as coisas aqui fora estão bagunçadas realmente. Temos o fato. Mas deixa eu te falar qual é o maior fato. É que o Senhor derrama paz sobre o nosso coração. Sabe, porque às vezes o diabo quer falar que não, você faz bem em estar preocupado. Até veste, ele quer que você vista uma capa de, não, isso é responsabilidade. Isso é responsabilidade. Sabe, irmãos, no final do ano passado, passei por um tempo com isso no meu coração, preocupado, achando que a preocupação era nobre. Eu estar preocupado, era nobre eu perder noites de sono, preocupado com a rede de jovens. E tendo pesadelos, e eu falei, não vou procurar o pastor, porque eu sou um homem de Deus, me enchi de orgulho. Não vou procurar o pastor, eu mesmo vou orar por mim, vou botar a mão sobre a minha cabeça. Não preciso. E tendo pesadelos e perdendo noites de sono. Minha esposa levantava, irmão, não, estou sem sono. Perdi a paz, irmãos. O medo de falhar, o medo de fracassar, aceitei essa acusação do diabo no meu coração. E minha esposa, sabiamente, pastor, o Marcos não está dormindo não. Pastor, não quer procurar ajuda não. Pode falar, irmã, se seu marido não quer procurar o pastor, procure por ele. E aí o pastor, Marcos, queria falar com você. Não, pastor, estou corrido. Estou corrido. Não, mas, Marcos, a Stephanie me falou que você não está bem, vem falar comigo. Falei, eita. Eu fui. O que foi, Marcos? Não, pastor, estou bem. Fala, moço. Não, pastor, estou bem. Falou, Marcos, fala. Stephanie me falou, e os pesadelos? Falei, meu Deus, falou, foi tudo mesmo. Falei, pastor, estou com medo, porque eu aceitei uma acusação. Estou abrindo aqui meu coração para você, isso é um segredo nosso, não fala para ninguém, tá? Deixa eu puxar a lágrima aqui, ó. E aí, falei, pastor, estou com medo. Eu aceitei uma acusação na minha mente, falando que eu vou fracassar. Falando, olha, que eu vou ficar pelo caminho. Sabe, irmãos, até isso é condenação do diabo. Não tinha pecado, não tinha falha. Mas a paz sumiu. E te contar o conteúdo do pesadelo. Eu andava por uma ponte muito alta, em um abismo. Sempre pela metade eu caía. Aí eu acordava, sabe aquela sensação de estar caindo? Horrível em sonhos. Aí eu acordava com isso. E aí o pastor Guilherme, vamos orar. Ele começou a orar, não tinha nem falado do conteúdo do sonho para ele. Começou a orar por mim. E eu já chorando, porque eu sabia que Deus ia fazer algo. E ele falou para mim, Marcos, falou na primeira pessoa, meu filho, essa ponte já está pavimentada com o meu sangue. Essa ponte que você acha que vai ficar pelo caminho, você pode correr, você tem segurança para correr, porque eu já pavimentei ela com o meu sangue. Deixa eu te falar, querido, você não precisa sofrer com a condenação, você não precisa sofrer deixando a paz ir embora. Não estou falando que você não vai passar por tribulações, as tribulações elas vêm. Você lembra do salmista? O salmista estava desenhando um cenário lindo. O Senhor me leva para andar em pastos verdejantes. Olha, o Senhor me leva, a água do Senhor. E do nada, ele fala ainda que eu ande na sombra do vale da morte. Espera aí, como é que você foi para lá, querido? Mas o interessante é que sempre ele fala do Senhor, o Senhor levando por pastos verdejantes. Mas quando ele vai falar que entrou no vale da sombra da morte, ele fala, ainda que eu ande. Então significa o quê? Que até quando é você, foram as suas decisões que te levaram até o vale, ainda assim o Senhor está com você. Às vezes o diabo está fritando a sua mente, falando, olha, você tem que perder a paz mesmo, porque foi você que tomou essas decisões erradas.
Mas o Senhor está falando para você, ainda que você ande pela sombra do vale da morte, você não precisa ter medo, porque eu, o Senhor, estou com você. Essa é a palavra do Senhor para você. Ainda que, a maioria das vezes, irmão, sempre somos nós. Sorry. São as nossas falhas, são as nossas decisões, se nós não oramos antes. Tomamos com o coração ansioso e nos leva a consequências das nossas decisões. Não foi que Deus colocou as consequências. Mas eu quero declarar, se você está passando pelo vale, o Senhor vai colocar uma porta para você. Portas têm o poder de nos mudar totalmente de ambientes. O Senhor vai colocar uma porta para você em meio ao vale da sombra da morte. Se você estiver passando pelo deserto, o Senhor vai colocar uma sombra sobre você, vai colocar ali uma nuvem sobre você para que o sol não te queime. Se você estiver passando pela tempestade, em meio à tempestade, o Senhor vai ajeitar para você uma calmaria. Foi por isso que Ele morreu, querido. O Senhor não morreu para que você vivesse uma vida atribulada. Por mais que você venha passar por tribulações, e nós vamos passar, a segurança que nós temos é que o Senhor estará conosco. Sabe, o Senhor não livrou Daniel da cova dos leões, irmãos. O Senhor não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente. O Senhor não livrou Noé e sua família do dilúvio. Eles passaram por essas situações, mas quando Daniel estava na cova dos leões, o leão fez jejum. Leão, que é um trem carnívoro. Ele jejuou. No meio da fornalha, não pode jogar. Epa, mas não foram 3 que nós jogamos na fornalha, estou vendo 4. E eles passeiam pelo fogo. Olha, vai chover, vai vir um dilúvio. Não, mas faz uma arca aí. Deixa eu te falar, querido. No meio da sua tribulação, o Senhor vai te guardar. No meio da tempestade, o Senhor vai ter um lugar de refrigério para você. Ele não vai te abandonar. Ele nunca, jamais. Como o próprio Jesus falou, quem os arrebatará das minhas mãos? O apóstolo Paulo vai mais profundo ainda. Ele fala, olha, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E ele começa a falar algumas coisas. Ele fala, olha, será a morte, será a vida, será os anjos, serão potestades, será o presente ou o porvir? E ele finaliza, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho, irmãos. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus. Sabe, se você lidera uma célula, você só vai conseguir liderar uma célula com paixão se você tiver revelação disso. Porque se você não tiver revelação, no dia que você brigar com a sua esposa, você cancela a célula. Dia que, nossa, foi caótico no meu trabalho, eu vou desmarcar a célula. Porque eu não estou me sentindo digno para compartilhar a palavra. Sabe, irmãos, não tem a ver conosco. Tem a ver com o que Cristo fez. Ele é o advogado que nos justifica diante do Pai, mas Ele também é a propiciação, também Ele é o pagamento pelos nossos pecados. Quero abrir a Bíblia com você, texto de João, capítulo 14. João 14, verso 27. Diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu acho poderoso, irmãos, esse texto. Porque o Senhor está falando, olha, ainda que venha a tempestade externa, a tempestade dentro de você vai estar calma. A água dentro de você vai estar calma, em paz, porque a minha paz, ela excede. O entendimento humano está vendo o que? Está vendo o caos. O entendimento humano está vendo o que? Está vendo o mar revolto. Mas você tem paz em meio à tempestade, porque o Senhor é com você. Você tem paz para liderar uma célula, sabendo que não é na força do seu braço. Você tem paz para discipular células e líderes, porque o Senhor é com você. Não é o quanto nós somos bons. Às vezes alguém falou, Marcos, você é um grande homem de Deus. Eu falei, meu Deus. Meus discípulos, eles aumentam muito minha autoestima. Um falou assim, Marcos, você é meu maior exemplo. E eu chorei diante de Deus. Falei, Senhor, como pode? E eu falei para um deles, eu falei, olha, irmãos,
Eu não sou especialista em nada. Ah, mas você tem teologia? Nada. Eu tenho teologia. Eu falei nada nesse sentido. Mas, queridos, eu sou especialista em uma coisa, em permanecer. Em falar, Senhor, eu não estou vendo saída, mas eu vou permanecer. E eu quero falar para você, não deixe que o seu estado atual diga ou meça o amor de Deus ao seu respeito, queridos. A Bíblia vai falar que nisto Deus prova o seu amor, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você não precisa de uma prova de amor. Você não precisa que o Senhor fique falando para vocês, Senhor, se cair aqui uma manga desse pé dessa macieira, eu sou amado. Você não precisa disso. Você não precisa, porque ser amado pelo Senhor é um fato. Não é baseado na nossa alma, nas nossas sensações, nas nossas vontades e emoções. Não é isso. O Senhor te amar é um fato, queridos. Então decida permanecer no dia mau. Permanecer na noite escura. Porque o Senhor é com você. A palavra do Senhor não é que Ele é contra você. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu amigo, se Ele está jogando no teu time, para que você está com medo? Quando você ora aqui, você não está orando a um Deus que está morto. Tem até um corinho, né? Buda morreu, mas Jesus está vivo. Aristóteles também, mas Jesus está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Você ora a um Deus que a Bíblia fala que os seus ouvidos, eles estão destampados para ouvir o seu clamor, e a sua mão está estendida para te abençoar. Mas não é pela nossa performance. É tudo a ver com o sacrifício de Cristo. Nós não temos participação nisso, irmãos. Jesus também disse para aquela mulher, não peques mais. Então não se vence o pecado, irmãos, ouvindo proibições. Tem gente que acha que quanto mais bater no povo, mais o povo vai ser santo. Essa não é a verdade. Essa não é a verdade. Costumo brincar que muitas vezes nós, os crentes, são como filho pródigo. Mas não no sentido do filho pródigo, do irmão mais velho. Que é aquele filho que permaneceu, ele está ali. Mas ele não conhece o coração do pai. Que ele deixa de desfrutar de toda a riqueza que seu pai tem, porque, afinal de contas, ele acha que seu pai é mau. Sabe, o Senhor quer que nós edifiquemos, e Ele vem buscar uma noiva madura. Ele não vem casar com uma criança. Ele vem casar com a sua noiva apaixonada, que desfruta do seu amor, que sabe o quanto é amada por Ele. Então a culpa, irmãos, ela gera escravidão, mas a paz, ela gera liberdade. Ela gera liberdade. Então, é por isso que é muito comum quando as pessoas eles têm um encontro com Cristo, eles vêm, e agora, o que eu tenho que fazer? Não, agora eu tenho que fazer assim, assado. Calma, o Senhor vai falando com você. O Senhor vai te transformando. Não somos nós, não é seu líder. Não é o seu pastor que vai te transformar, mas Ele é o bom pastor que vai te transformar. É o Senhor Jesus. Então, irmãos, é claro que o pecado, ele faz mal para nós. Sei que às vezes nós somos mal interpretados quando nós falamos da graça, quando nós falamos... E cuidado, porque a graça não é uma teoria, ela é o próprio Senhor Jesus. Então, às vezes, somos mal interpretados. Falar, vocês só pregam a graça. Por que vocês não falam do pecado? Queridos, não damos tanto foco para o pecado, porque o pecado nos faz mal. Sabe, você quando nasce de novo, você mesmo vai perceber que quando você cair, você vai falar, puxa vida, não devia ter feito isso. Vários irmãos chegam para falar isso para a gente, falam, nossa Marcos, na hora que eu fui lá e falei, Deus falou, não tinha que ter falado. Não precisou nem eu chegar para falar, está errado. Não precisa, porque agora o próprio Senhor relaciona com você. Porque agora você tem o Espírito Santo. Então é claro que o pecado nos faz mal.
Mas o pecado, ele não é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho, todo o nosso foco, todas as nossas forças, devem ser para nós expressarmos Cristo, para que nós elevamos o nome de Cristo, não o nome do pecado. Então, por isso que cristianismo não é religião, é um novo nascimento. Porque o cristianismo não tem a ver com a mudança dos seus hábitos. Porque pessoas lá fora, irmãos, sempre falo isso, elas conseguem parar de beber, de fumar, sem vir numa igreja, sim ou não? Elas conseguem. No entanto, o evangelho é uma mudança de natureza. Ela começa dentro de você. Por isso que fala de nascer de novo. Nascer de novo no original significa receber uma vida que nós não tínhamos. Receber a vida do próprio Deus dentro de nós. Não a vida biológica que nós todos temos, mas receber a vida de Deus. É por isso que lá em Apocalipse ele vai falar, olha, aquele que peca, peque mais. Aquele que faz pecado, aquele que se suja, suje-se mais. Mas ele vai falar, olha, aquele que é santo, santifique-se mais. O que ele está querendo dizer? Ele está falando, olha, viva conforme a sua natureza. Por que nós não damos tanto foco para o pecado? Porque um crente que nasceu de novo, ele vai viver conforme a sua natureza. E a sua natureza clama para vir num culto desse dia de domingo, irmãos. A sua natureza, a irmã até falou, Marcos, se não tem célula de sábado, minha semana é incompleta. Porque faz parte da sua natureza. Você não tem que se esforçar penosamente. Porque faz parte da sua natureza. Agora tenta não. Você vai sofrer muito. Viver contra a sua natureza. É uma vida penosa, irmãos. Conheço pessoas que são filhos de Deus, que estão hoje desviados. Que tem que ir para festas e encher a cara de muita bebida, de muita coisa errada, para conseguir permanecer naquele ambiente, porque está lá e dentro dela está falando, aqui não é o seu lugar, o que você está fazendo aqui não é o seu lugar, você é filho amado, você é filho amado, aqui não combina mais com você. E nem consegue curtir o rolê. Aí tem que beber, para chegar em casa só apagar, não lembrar de nada. Porque está vivendo contra a sua natureza. Está vivendo contra a sua natureza. Então por isso que o centro do evangelho não pode ser o pecado, tem sempre que ser o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. No dia mau, escolha olhar para Cristo. Marcos, eu não estou sentindo. Nós precisamos avançar para não viver no âmbito do sentimentalismo, mas no âmbito da fé. Falar, por mais que eu não sinta, eu sei, eu sou amado. As situações não tem a ver de acordo com o que a palavra está falando que eu sou. Então eu continuo crendo que eu sou amado. Ah, Marcos do céu, eu caí na lama, mas eu sei que eu sou amado. O diabo vai vir te acusar, você continua. Eu sou amado. Independentemente do seu estado. Isso não pode alterar a nossa posição diante de Deus. Então, viva como filho. Isso muda até a nossa exortação. Hoje mesmo eu exortei uma irmã. Ela postou, não é para mim. Mandei, é porque não combina mais com você. Se você é filho de Deus, tem coisa que só não combina mais. Não precisa você ficar forçando para agradar os outros. Não combina. Você é filho. Rei dos reis é o Senhor Jesus. Você é um rei. Se você é mulher, você é uma princesa. Tem coisa que não combina com você. Então ande, a exortação. Então ande como um príncipe. Ande como uma princesa. Eu sempre falo para os jovens, eu falo, olha, se valorize como uma princesa, porque você é a menina dos olhos de Deus. Não aceite, eu falo mesmo, eu disse, rapaz, se eu souber, eu vou dar um supapo nesse rapaz, se estiver te respeitando você. Supapo é força de expressão, amém, irmãos? Sabe, porque, irmãos, um alto preço foi pago por nós. Um alto preço foi pago por mim e por você. E nós não podemos agora achar e até aceitar a mentira que nós não valíamos nada. Nós valemos. O nosso preço é o preço do sangue do Filho de Deus. O Senhor entregou tudo.
por mim e por você. Por isso que ele vai falar, olha, aquele que não poupou o próprio filho. O próprio filho. Eu não tenho filhos ainda. Vamos ter uns 3, né, amor? Eu não tenho filhos ainda. Mas eu não daria nem a minha esposa para morrer por ninguém. Sinto muito. Deus sabe, eu sempre brinco, eu falo, Deus, pede para mim escolher não entre o meu chamado e minha esposa, que eu nunca precise, porque sem aquela mulher eu não vivo, melhor se eu me levar logo. Sabe, irmãos, você é muito precioso para o Senhor. Sei que tem gente que fala, nós não valemos nada. Aí já tem outro que fala, não, você é maior do que Deus. Nós estamos no meio. Não é que você não vale nada, mas também você não é maior que Deus, você não é o Deus da sua vida, você tem um Senhor. Mas esse Senhor, esse seu Deus, Ele decidiu dar tudo por você. Então você tem valor. Sabe, então, eu quero te convidar a ficar de pé com esse entendimento. De falar, Senhor, eu quero prosseguir nessa revelação de que eu sou amado.